Bom, bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Primeiramente, eu queria pedir desculpas, tá? Porque ontem, em virtude de compromissos profissionais que eu tinha assumido, né, acabou atrasando lá o outro compromisso e eu não tive condições de chegar a tempo para ministrar essa aula. E ratificar, né, dizer do prazer imenso de poder estar junto com vocês nessa caminhada. Infelizmente, ontem teve essa situação, então, primeiramente, é um pedido de desculpas, tá? Até porque o tema de hoje é um tema instigante, interessante e sério. A gente vai falar hoje sobre o psicólogo no cuidado paliativo. Como o profissional de psicologia, dentro de uma equipe interdisciplinar, pode ajudar pessoas próximas à finitude. Aonde começa a finitude? E o que nós, profissionais de saúde, podemos fazer para lidar com esse processo tão doloroso? Um primeiro ponto que a gente gostaria de falar é acerca daquilo que normalmente é chamado de aquela doença. Tá? Aquela doença já foi hanseníase, tuberculose, peste negra, AIDS, cólera, Covid, câncer, H1N1, dengue. Mas o conceito de aquela doença, ou seja, algo que vai nos apoderar, algo que vai nos tirar a condição de existência, sempre existiu. Porque a gente tem medo. E a gente conversou e percebeu que o que se busca hoje na finitude não é um processo, é um start. Estou vivo, estou morto. Acabou, vai embora, tudo, beleza. E aquela doença, independente de qual seja, que pode ser um Alzheimer, um Parkinson, ela vai me levando aos poucos, vai tomando um pouco da minha vida. E essa tomada de vida é representada como pequenas mortes que precisam ser paliadas. E se a gente está falando isso, a gente está falando de uma morte bem específica também. A velhice. A diminuição das minhas capacidades, que vem com o tempo, e como isso é encarado. E tem uma frase, que eu acho muito interessante, de um autor chamado Montaigne. Eu estou aqui do lado no computador para me auxiliar, que fala o seguinte: a utilidade de viver não está na duração, e sim no seu uso. Ou seja, o tempo não é o maior determinante da vida, mas sim a qualidade. Então, nesse íntere, a partir dessas afirmações, faz todo sentido, em lugar de tentar postergar o tempo, muitas vezes gerando um sofrimento maior, buscar ajudar essa pessoa a ter qualidade na sua finitude.
o Alzheimer. Professor, quando é que eu começo os cuidados paliativos no Alzheimer? A partir do diagnóstico. Porque essa pessoa vai enfrentar pequenas situações de perda. Essas pessoas vão enfrentar determinadas alterações de personalidade. Poxa, professor, mas o câncer também é assim. É. Nossa, e a Covid também? Também. Então a gente já tem a primeira resposta. Eu não preciso esperar o leito de morte para trabalhar os cuidados paliativos daquela pessoa. Professor, e quando aquela morte é atípica? É trágica? É acidental? Aí não precisa de cuidados paliativos, não. Como não precisa? Afinal, a família, o entorno, vai precisar de apoio para se readaptar. Então a gente está em contato com a riqueza do que é fazer diferença nos processos relacionados à finitude. E quando a doença é crônica, pois é, ela vai matar a prestação. E mesmo que ela não mate, você vai enfrentar pequenas mortes, pequenas situações advindas daquela condição. E essas pequenas situações também fazem doer, também nos ferem, também nos machucam. É um diabético que de repente vai mudar o seu jeito de se alimentar. É um hipertenso que vai precisar se restringir em determinadas situações de vida. É aquela pessoa que teve um AVC e entrou andando no hospital e saiu com a condição debilitante, com uma necessidade específica. Quer dizer, professor, que cuidados paliativos é muito mais abrangente do que a pessoa está para morrer. Aliás, morrer não, né? Ir a óbito, né? Que no hospital ninguém morre, o povo vai a óbito, a gente já conversou sobre isso. E estou lá exatamente, porque a gente está falando de perdas que as doenças vão gerar na vida da pessoa, no seu entorno, para a família da pessoa e muitas vezes na própria equipe. Alves também nos fala de visões de mortes diferenciadas. A morte no Ocidente e a morte no Oriente são vindas e percebidas de maneiras diferentes, ou seja, a cultura permeia como nós vivemos a morte. A morte, ao mesmo tempo que é um processo de perda, ruptura, desintegração, pode ser vista como uma grande viagem, pode ser vista como um processo de transição, pode ser vista como uma passagem. A morte é um processo natural. É uma luta que já perdemos. Eu não posso deter a morte. Ela faz parte da vida. Ela é necessária para manter a ordem universal. Uma vez eu, lendo o autor, não vou me lembrar qual, ele colocava que para a espécie humana, para a espécie animal, para a natureza, a morte permite a própria renovação da vida. Afinal, todos nós precisamos deixar espaço para aquele que já vem,
para aquele que vem depois de nós. Tratando-se, pois, de um processo evolutivo. Professor, a gente morre? Morre. Professor, isso é horrível. É. E aí que a gente está vivo. E até a hora em que a morte chegar, nós podemos ajudar as pessoas em sofrimento a passagem por esse processo de uma forma acolhedora, de uma forma a que ela possa ressignificar, para que ela possa ter qualidade na sua finitude.